quais dicas nessa trajetória, vamos falar que 21, 22, a gente está nos últimos 5 anos, assim, que foi onde vocês de fato conseguiram dar um salto. Quais foram, se desse para vocês deixarem dicas para o empreendedor que às vezes se enxerga na trajetória de vocês e fala, cara, quando eu olhei para isso, funcionou. Quando eu olhei para isso, funcionou. Quando eu olhei para a cultura, funcionou. Quais foram... Elenque aí algumas dicas que vocês podem colocar para um empreendedor mais iniciante. Assim. Bom, eu posso iniciar com o aspecto da cultura, que eu acho que é extremamente importante. Realmente ter uma cultura forte. Inclusive, novas contratações, quando a gente faz, a gente analisa o perfil daquela pessoa e a gente vai verificar se realmente ela vai conseguir se entrosar e fazer parte da nossa cultura. Para evitar o quê? Se contrata uma pessoa, ficou ali 3 meses... Ela é boa tecnicamente, mas não encaixa. Não engajou com o time. Claro que a gente não acerta 100%, né? Tem contratações que a gente já errou e teve que depois desligar a pessoa. Mas a própria cultura, a pessoa acaba não se adaptando. É isso. A pessoa sai sozinha. A pessoa sai sozinha, o time ela expurga. É expelida automaticamente. O time expurga. É. Isso. Acontece isso com a gente lá. Então, a cultura, eu acho que do ponto de vista financeiro, né, Victor, que uma coisa que você fala bastante, o DRE, quando a gente começou a olhar... Vocês começaram a olhar recentemente, não? Não, desde aquela época lá, eu sempre cuidei disso. Mas eu sempre cuidei mais organizando. Colocando a bola no chão. Depois da mentoria, a gente começou a realmente avaliar o DRE, olhar de forma fluxo estratégica. de caixa como uma coisa primordial. E muda, então, né, cara? Muda. E assim, tem que ter um fluxo de caixa, nem que seja um basicão, mas precisa ter. E a parte de processos, eu acho que uma dica assim faz o básico. Começa pelo básico. Feijão com arroz. Tem muita gente que quer ver lá o curso. Pô, tem que fazer isso, um guardião, tem que ter não sei o quê. É ótimo, mas faz o básico. Começa pelo básico, depois começa a estruturar. Até porque grande parte dos problemas de processo na empresa, sabe quem é o gargalo? O dono. O dono, né? O dono. É o cara que não deixa ninguém fazer nada, fale comigo, centraliza. Acha que só ele sabe. Uhum. O grande gargalo na maioria dos pequenos negócios é o próprio dono. Sim. É o reflexo, cara. Claro. Outra coisa que a gente implementou que está dando muito certo, né, Victor? A cultura de feedback. Legal. Que no passado a gente tinha, mas não era um feedback estruturado. Hoje tem a agenda de feedback a cada X tempo, o líder com seus liderados, nós da parte mais estratégica com os nossos líderes. E isso tem tornado muito crescimento tudo documentado, das pessoas. Isso sobe para RH. Tudo. Plano de cargos e salários. Tudo isso ajudou bastante. Isso quanto antes fizer, melhor. E, cara, plano de cargo e salário, mesma coisa. Uma empresa grande tem que falar com advogado e tudo mais. Cara, o pequeno empreendedor só faz uma planilha. Faz o basicão. Exato. Faz uma planilha. Só esse detalhezinho, é o que você falou, feijão com arroz. Galera quer inventar moda. Eu quero um carro. Qual? Ferrari. Amigão, calma. Dá pra ir pra praia com um Celta. Sim. Mas eu não tenho carro. Cara, Celta é melhor que não ter carro. O pessoal prefere fazer... Já é mania de grandeza. É melhor fazer o bom do que querer fazer o ótimo, não fazer nada, né? Exato, é isso mesmo. Tem mais algum, Rafa? Não, acho que é isso aí. Eu acho que no final vocês mapearam a espinha dorsal. A espinha dorsal. Hoje a gente já está num nível que hoje a gente tem indicador de tudo. Hoje a gente tem indicador de Power BI, né? De produtividade. Como que hoje vocês estão fazendo? Tudo Power BI, cara? Tudo Power BI, tudo centralizado no ClickUp. Então o Power BI pega do ClickUp, pega também do sistema financeiro e pega do sistema do CRM. Então nós vocês tudo praticamente integrado hoje. Hoje nós conseguimos saber... Tem visão ao vivo. Sim, ao vivo. Praticamente Olha ao vivo. Isso, cara. Que e hoje a gente consegue saber a rentabilidade por trabalho, por funcionário que trabalhou naquele trabalho. Então, hoje assim, por exemplo, uma pessoa que é um estagiário, ele tem um custo. Sim. Um técnico, um engenheiro tem valor outro. Por hora dedicada, tal. Então, o custo de equipe custou X. A gente tem por hora. Tá. Isso é surreal. E como é que a gente calcula esse custo hora? No ClickUp, cada atividade que o colaborador faz, ele tem que lançar as horas. Aí vem a cultura do lançamento, que a gente está sempre ali mantendo ela. E tem que ser repetição. Exato. E tem que ser lá no início também. Então, todo dia, o colaborador, no final do dia, tira um tempo para ele fazer o lançamento das horas no ClickUp. Durante o dia, ele vai anotando paralelamente numa planilha Excel, porque às vezes o ClickUp é meio lento para você fazer o lançamento em tempo real. E então, a gente consegue hoje ter certinho cada subatividade de cada projeto, tipo um projeto dividido em 15 fases. Quanto tempo gastou em cada uma das fases
quais os colaboradores. Aí temos uma tela de produtividade que diz, ó, o nosso time de laboratório está trabalhando, sei lá, 70% em serviços e os outros 30% é atividades internas, reuniões, melhorias, tudo isso está 100% Até uma reunião mapeado. que se marca, você mede lá. A gente mede lá quanto. É uma hora não produtiva, a gente coloca. Caraca, eu vou começar a medir reunião lá. E o nosso não custo. meço. E o nosso custo, a gente calcula o custo do funcionário dividido pelas horas produtivas. As horas improdutivas então, a gente não a hora considera. dele sempre muda. São absorvidas. São absorvidas nas porque- horas ativas. Porque ele produziu aquilo lá. Se ele produziu só a metade... Não, e outra, você começa a ter também uma coisa que se as empresas fizessem, e eu tenho até medo de fazer essa na minha, Tu vai ver que tem o gente... custo da reunião. Sim. Isso é. E aí você começa a ficar muito mais diligente também. Não fazer reunião para tudo. Às vezes só vamos juntar aqui na mesa, trocar uma ideiazinha, cada um volta para sua e vamos trabalhar. Ah, não, vamos para reunião. Aí perde foco, fala, bate papo. Tu vai ver que tem bastante impacto. Isso aí é um problema gigantesco. E eu falo pra caramba. Né? Então eu preciso diminuir minhas reuniões. Os caras, se a minha equipe estiver assistindo e falar, aí, Felipe, você tá falando de você mesmo. Então, por isso que eu falei que eu tenho medo desse número. Sim. Entendeu? Mas é legal, quando tu tem indicadores, até para a gente tomar decisão, a gente agora está fazendo uma análise em cima de cada projeto, a gente está criando um indicador de produtividade até para dar uma bonificação para os time setores. Operacional também. Muito bom. Então, tem vários indicadores. Então, o indicador principal é a quantidade de horas que a gente orçou versus a quantidade de horas utilizada. Só que a gente consegue estratificar isso por que foi feito dentro. Então, tem alguns indicadores ali. Então, a gente está vendo... Por exemplo, a gente conseguiu observar que, às vezes, uma pessoa ou, às vezes, uma função específica está vulnerando aqueles trabalhos. Então, a gente começa a ver assim, tá, mas será que isso não está afetando a nossa produtividade? Será que não era de trocar? Será que não teria que ter alguém... Ou assim, às vezes a pessoa até é muito boa, só que ela não consegue fazer na mesma velocidade que a outra. Porque você tem comparações. Tu vai começar a ter comparação. Então, ali a gente começa a pegar e coisa assim, pô, nós podemos ser mais eficiente ainda.